Eu converso agora com o juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, na 4ª Região. Doutor Nelson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui em nosso programa. Samuel, eu que agradeço o convite para participar do Justiça para Todos. Obrigado. Doutor Nelson, nós estamos falando desde o início do nosso programa sobre a criação dos novos tribunais regionais federais. A AJUF, ao longo de uma década, foi muito participativa no Congresso Nacional em torno dessa discussão que acabou culminando na PEC que criou 4 novos tribunais regionais federais e acabou barrada no Supremo Tribunal Federal. O que a AJUF, agora a sua nova gestão, vai fazer para tentar derrubar essa liminar no plenário do Supremo Tribunal Federal? Samuel, a AJUF vem fazendo todos os esforços, envidando todos os esforços para que essa liminar seja derrubada. Não é possível que agora, já passados quase 3 anos, ainda se continue com essa interrupção da expansão da Justiça Federal de segundo grau. A AJUF tem feito contato com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial com o presidente atual, o ministro Ricardo Lewandowski, e com o atual relator desse processo, o ministro Luiz Fux, para que esse processo seja julgado o mais rápido possível, porque isso interessa não apenas a AJUF, isso interessa a sociedade em geral. A ampliação da Justiça Federal é importante para o cidadão, não apenas para a AJUF. E como é que foi a posição do Ministério Público Federal em relação a isso? Isso é uma pergunta muito importante, um dado muito relevante, Samuel. O Ministério Público Federal, através de seu procurador-geral, já endossou a constitucionalidade dessa medida, aprovada no Parlamento, com 2 votações em cada casa do Parlamento, veio até o Supremo, o Ministério Público deu seu parecer pela constitucionalidade. Então a AJUF crê, a diretoria da AJUF crê, que não há qualquer mácula nessa emenda constitucional que precisa ser aplicada de forma imediata. Doutor Nelson, caso o Supremo Tribunal Federal de fato derrube essa liminar e confirme a proposta de emenda constitucional, a lei que criou os novos tribunais regionais federais, o senhor acha que o governo vai ter condição financeira, vai ter recurso para a instalação desses novos TRFs em plena crise econômica que o país está passando? Sem dúvida, Samuel. A instalação desses novos tribunais não gerará custos imediatos. Esses novos tribunais serão compostos por juízes que hoje já estão na carreira. Serão juízes que serão promovidos a esses novos tribunais. Juízes que já atuam, não serão contratados novos juízes. Serão juízes da carreira já. Servidores igualmente. Serão trazidos servidores que já são do quadro da Justiça Federal. As instalações físicas, nós temos compromissos de várias prefeituras de que fornecerão os prédios onde ficarão esses tribunais. Então o custo nesse momento não será relevante a ponto de abalar ou prejudicar as finanças do país. E um dado relevante também que eu gostaria de especificar é que a Justiça Federal é superavitária. A Justiça Federal, nas suas execuções fiscais, arrecada mais, às vezes até o dobro mais, Samuel, do que é gasto, do que ela gasta com servidores, com seus materiais. Por exemplo, no ano de 2013, a Justiça Federal arrecadou 15,8 bilhões de reais e gastou apenas 7,8 bilhões. O dobro. A Justiça Federal arrecadou mais do que despendeu para o seu funcionamento. E são dados do CNJ, né? Dados do CNJ. No ano de 2014, igualmente, a Justiça Federal arrecadou mais do que gastou. Então, na verdade, essa ampliação da Justiça Federal, isso é importante que se diga, trará mais recursos ao país. Os processos serão julgados mais rápido. Na execução fiscal, a Justiça Federal terá condições de trazer mais valores e de forma mais rápida ao Tesouro Nacional. Na área previdenciária, com essa ampliação e o julgamento mais rápido dos processos, a Justiça Federal terá condição de pagar mais benefícios previdenciários e mais rápido ao cidadão, colocando esses valores relevantíssimos dentro da economia. Como a distribuição de renda. Sem dúvida, sem dúvida. Então a ampliação da Justiça Federal, na verdade, ela vai incrementar as receitas do governo e não prejudicá-la. Doutor Nelson, em comparação com outros ramos da justiça, como por exemplo, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, a Justiça Federal realmente tem essa necessidade de ser ampliada, criar novos TRFs? A Justiça Federal tem 5 tribunais regionais federais. A Justiça do Trabalho tem 24. A Justiça Estadual tem 27. Daí já se vê a desproporção. A Justiça Federal tem 139 desembargadores.
a Justiça do Trabalho, quase 600. A Justiça Estadual, quase 1.700. E o volume da Justiça Federal é até maior do que da Justiça do Trabalho, né? Sim, hoje a Justiça Federal recebe mais processos do que a Justiça do Trabalho. E a média de processos por desembargador, isso é um dado relevante também, Samuel. Hoje, o o desembargador do Trabalho tem em seu estoque cerca de 2.000 processos, na média, pouco mais de 2.000 processos. O desembargador estadual, igualmente, também pouco mais de 2.000 processos em média, enquanto que o desembargador federal tem, na média, mais de 12.000 processos. São 6 vezes mais processos em estoque para cada desembargador federal, em comparação com o desembargador da Justiça Estadual e o desembargador da Justiça do Trabalho. Então, Samuel, é imperioso o aumento da estrutura da Justiça Federal. E, em segundo grau, é humanamente impossível que um juiz, um desembargador, consiga vencer essa carga de processo. Você imagina, Samuel, hoje, vamos fazer uma comparação, um médico que chegue no hospital público e se depare, doutor, olha, hoje você tem em seu estoque 12.000 cirurgias a serem realizadas. É inviável, humanamente impossível. O juiz, o desembargador, a mesma coisa, ele chega hoje no cargo de desembargador, no gabinete dele, e se depara com, na média, 12.000 processos. E levando em consideração que uma causa para o cidadão é muito importante. A causa tem que ser bem julgada. Ela não pode ser julgada no atropelo. Por isso essa expansão é prioritária e muitíssimo importante para que o cidadão receba não só uma justiça célere, mas uma justiça de qualidade. E com o número atual de desembargadores na Justiça Federal, isso é impossível. E lembrando que cada causa essas 12.000 representa a vida de uma pessoa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso eu até fiz essa comparação com um profissional da medicina. Não estamos tratando de qualquer coisa. Estamos tratando, às vezes, da causa que representa o objetivo de vida de uma pessoa. A pessoa que está buscando um benefício previdenciário há anos, querendo aquela renda mínima para poder se manter, ela precisa ter uma resposta adequada e rápida, justa e rápida. Não pode ficar aguardando décadas esperando algo que talvez nunca chegue, talvez nem chegue para ela em vida, talvez só chegue para os filhos, para os netos. Não é isso que a Justiça Federal quer. A Justiça Federal quer entregar a essa pessoa o direito dela no tempo adequado. Nelson, então, pelo jeito, a JUF tem uma expectativa bastante positiva do resultado do julgamento dessa questão no Supremo Tribunal Federal. Sim, sem dúvida, Samuel. É uma emenda constitucional que foi discutida dentro do Congresso Nacional por mais de uma década. Os parlamentares se debruçaram sobre esse tema. Não foi uma emenda aprovada no afogadilho. Depois de aprovada no parlamento, foi promulgada essa PEC, a Emenda Constitucional 73, e, infelizmente, por uma medida liminar concedida pelo presidente daquela época do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, foi suspensa com alegações de vício de iniciativa que não existem. Ok. Então, Nelson, infelizmente nossa entrevista chegou ao fim, mas quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. E eu que agradeço, Samuel. É uma grande honra participar do Justiça para Todos. Ok, obrigado. Eu conversei aqui com o juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil na 4ª Região.